Olá, pessoal, estamos aqui de volta para mais um Papo de Pandemia. É muito bom estar aqui de volta com vocês para a gente apresentar a nossa série de lives, né? A série de lives do portal Vida e Ação, né? Que a gente está fazendo essa série desde junho. Bom, então, quem entrar aqui na nossa live, eu peço que dê um feedback para a gente. Nós atrasamos alguns minutinhos aqui para entrar. Peço que deem uma olhadinha aí, né? Conferem para a gente, por favor, se o sinal está entrando bem, né? Se a nossa imagem, nosso som, nosso áudio está bem para vocês, né? Para quem for entrando aí na live, que ainda não conhece o nosso papo de pandemia, né? Eu queria falar um pouquinho aqui do nosso papo de pandemia, que é o nosso projeto que a gente criou em junho desse ano, né? Para trazer aí diversos assuntos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, e interagir um pouco mais com o nosso público, né, nesse período do enfrentamento da pandemia mundial do novo coronavírus. Né? Nossa série de lives, a gente sempre traz aqui renomados especialistas aí, né, para compartilhar com a gente conhecimentos e experiências aí relevantes, né, para nossa informação, para o nosso entendimento sobre diferentes assuntos que a gente teve que começar a entender melhor nesse período, né, da pandemia. E a gente também traz aqui algumas histórias de superação, de resiliência, de reinvenção, enfim. A gente já teve 40 entrevistados no nosso canal, no nosso Papo de Pandemia. Bom, gente, quem for entrando, por favor, dê aqui para a gente um feedback no nosso chat aqui, diga para a gente se está chegando bem nosso áudio, a nossa imagem, para que vocês não percam nada do que as nossas convidadas especiais vão falar na noite de hoje para a gente e que vão estar aí disponíveis para vocês em nossas redes, em nosso Facebook, no nosso YouTube também, né? Porque depois que a nossa live está aqui no Facebook, a gente também publica a nossa live lá no nosso canal no YouTube, Vida e Ação no YouTube. Bom, então quem entrar aqui, obrigada, Gabriela Anastácia, jornalista também está aqui. Obrigada, Cláudia Saldanha, de acompanhar a gente aqui na nossa live de hoje. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Olha, gente, então eu queria fazer uma breve apresentação. Meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, sou consultora em comunicação e sou editora do portal Vida e Ação. Né? O Papo de Pandemia ele foi criado em 5 de junho desse ano, né, como eu estava falando, quando o nosso site completou aí 4 anos de vida. E aí a gente criou esse espaço aqui para trazer aí nomes importantes aí da área de saúde, bem-estar, qualidade de vida, para compartilhar conhecimentos com a gente aqui. Bom, e ao longo dessa semana aí, né, no nosso site, no nosso videoação.com.br, a gente está trazendo algumas matérias falando sobre sono e sobre memória, né? Que são alguns temas também que a gente sempre traz na nossa categoria mente, porque dentro do Vida e Ação a gente tem uma categoria chamada mente, onde a gente trata de diversas questões relacionadas à saúde mental e emocional. Muito obrigada, Cláudia, ela está aqui colocando, que está acompanhando a gente, acompanho sempre vocês, bacana, muito obrigada. Obrigada também a Carla Farquis, de estar aqui, obrigada, então, também para a Gabriela. Gente, olha só, a Luciana também está aqui, muito obrigada, Luciana, de estar aqui com a gente. Bom, então, quero agora apresentar para vocês as nossas convidadas especialíssimas nessa 24ª edição do nosso Papo de Pandemia. Hoje a gente tem aqui a doutora Andréia Bacelar. Ela é médica, neurologista e ela é presidente da Associação Brasileira do Sono. Obrigada, doutora Andréia, de aceitar nosso convite e nos honrar aqui com a sua presença. Eu que agradeço, espero que a gente tenha uma noite, uma live muito produtiva. Muito obrigada, viu? Olha, a gente tem aqui também a doutora Daniele Admoni, ela que é médica, é psiquiatra pela Unifesp, e ela é associada aí, né? Ela faz parte da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Obrigada, doutora Daniele, de aceitar aí o nosso convite. Obrigada a você, Rosane. Acho um tema super bacana, super importante para a gente poder falar. Obrigada. É verdade. E também temos aqui a doutora Eloá Mestieri, ela que é psicanalista, clínica integrativa e especialista em programação neurolinguística e análise transacional. Obrigada, doutora Eloá, de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada. Gente, o pessoal está chegando aqui, eu quero agradecer. Naí, que bacana que você está aqui, Naí Rei, muito obrigada, viu? Mariana Azevedo também, muito obrigada por estarem aqui. Gente, por favor, também, vocês podem também
preparar aí perguntinhas que vocês queiram para a gente, coloque aqui no nosso chat e a gente vai, ao longo da nossa conversa, tentando que as nossas convidadas aí possam responder a todo mundo. Muito obrigada, David, está aqui também com a gente, viu? Olha, então, gente, eu queria introduzir aqui o nosso tema de hoje, né? Trazendo alguns dados para vocês. Tenho conversado com várias pessoas aí, gente, atire a primeira pedra daquela pessoa que não teve problema com sono durante essa pandemia. O consolo é que ninguém está só nessa situação, né? Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela mostrou que 40% dos brasileiros perderam o sono nesse período. E o que é pior, eles ganharam peso também. Né? Um outro estudo recentemente divulgado pelo JAMA Internal Medicine comprova os efeitos colaterais do hábito de dormir mal em nossa saúde. E também, por outro lado, a gente tem o uso de celulares, computadores, TVs, videogames, que durante a pandemia também foi muito intenso, né? E isso tem feito aumentar os casos aí de estresse, de ansiedade, de insônia. E não são poucos também os relatos de pessoas que reclamam de ter perdido a memória. Gente, olha, tem gente que fala assim, meu Deus, parece que eu estou tendo Alzheimer precoce, porque estou esquecendo coisas, enfim, perde um pouco a noção do tempo, que dia é hoje, da semana. Enfim, essa pandemia mexeu aí com a nossa cabeça, com nossas emoções, enfim. E isso prejudicou muito o sono e prejudicou bastante também a nossa memória. Então, a gente quer saber hoje aqui, com essas 3 super especialistas que a gente está trazendo hoje aqui, um pouquinho mais sobre esses assuntos que eu acho que vão ser muito importantes aí, como um serviço até de utilidade pública para muitas pessoas que estão em casa e que querem saber, afinal, um pouco mais sobre isso, né? Afinal, elas estão com algum problema mais grave, alguma patologia, ou isso faz parte desse processo? E também gostaria que as nossas especialistas contassem um pouquinho também para a gente a experiência delas, né? A prática clínica delas nesse período da pandemia, que todas elas estavam me contando aqui nos bastidores, estão trabalhando demais pra caramba, enfim, então uma jornada bastante exaustiva, né? Acho que muitas pessoas trabalhando em home office passaram a ter uma jornada muito mais exaustiva. Bom, para a gente começar, então, esse bate-papo, eu queria começar com a doutora Andréia Bacelar, ela que é médica neurologista, presidente da Associação Brasileira do Sono. Bom, doutora Andréia, uma pesquisa liderada aí por especialistas da Associação Brasileira de Medicina do Sono e da associação que você preside, né, Associação Brasileira do Sono, aponta um aumento da insônia entre os profissionais de saúde, especialmente aqueles da linha de frente de combate à Covid. 41% dos profissionais de saúde entrevistados nesse estudo apresentam sintomas de insônia ou pioraram aí a insônia já existente aí durante esse período da pandemia. Você poderia detalhar para a gente um pouquinho mais sobre esse estudo, né, direcionado para os profissionais de saúde? Qual é o objetivo das entidades ao realizar esse estudo, aí, com esses resultados? O que vocês vão fazer com esses dados? Bom, Rosane, obrigada pela pergunta. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todo mundo. Na verdade, a gente começou a notar que os profissionais da área de saúde também estavam sofrendo. A gente estava sofrendo a gente estava numa pandemia, estamos ainda nessa primeira onda que ainda não saiu do Brasil, sem saber o que tratar, como evoluir. A gente foi aprendendo junto, né, do mundo, né, dessa nova doença, desse novo vírus, e os profissionais de saúde restritos, né, muitos nem especialistas em terapia intensiva tiveram que se deslocar por conta da demanda extrema. E aí resolvemos fazer esse questionário direcionado aos profissionais de saúde. Mais de 5.000 profissionais de saúde preencheram esse questionário. E, para nossa grande surpresa, né, a prevalência de transtorno da insônia no Brasil também, por estatística de publicação interna no Brasil, gira em torno de 15%, ou seja, pessoas que têm dificuldade de iniciar, de manter ou um despertar precoce acontecendo 3 vezes por semana por pelo menos 3 meses. Isso aqui é a classificação do transtorno crônico da insônia. E gira no Brasil em torno de 15%. E, de repente, estes profissionais
dobraram, mais do que dobraram essa prevalência, mostrando que efetivamente houve um impacto direto pelo fato do medo, né, de trabalhar, de estar trabalhando com pacientes com Covid. Isso é um fator de risco para a insônia, foi bem estabelecido isso, né, depois da análise estatística. Além disso, desses 41%, 13% passaram a fazer medicação para insônia, quer dizer, mostrando que não era uma coisa ocasional, esporádica ou pós-plantão. Quer dizer, as pessoas começaram a adoecer. E como a gente está em pandemia há 7 meses, lembra da classificação, que são 3 meses? Pois é, quem começou a ter uma insônia aguda, hoje já pode ser classificado como um transtorno da insônia. Então, é bastante preocupante. O grupo do front, o grupo que efetivamente lida com pacientes de Covid, que não são só médicos, estamos falando de enfermagem, de assistentes sociais, né, do grupo mesmo, da equipe multidisciplinar que trabalha nessa área, tinha também um grande fator de risco para a insônia ser mulher, trabalhar com pacientes com Covid, morar sozinha, o fato do indivíduo morar sozinho, a renda ter diminuído, né, ou ter algum problema financeiro, que a pandemia gerou esse problema financeiro. Isso foi no nosso estudo. Mas se a gente extrapolar para os estudos, se a gente botar lá no PubMed, que é uma plataforma de pesquisa de artigos científicos médicos, se a gente botar Covid-19 e sono, eu coloquei isso, tive essa curiosidade no começo de outubro. Nós já estamos no começo de novembro, então já tem um mês, já deve ter aumentado. Estávamos quase próximos de 900 publicações científicas do mundo inteiro. Então, mostrando que todos os continentes estão expressando essa gravidade que foi a questão dos transtornos do sono, né? Ganhar peso, você mesma falou sobre o peso, né? Ganhar peso também agrava alguns transtornos do sono. 30% da população brasileira tem apneia do sono. Se a gente entende que um grande fator de risco e um fator de gravidade para a apneia do sono é ganhar peso, e também existem publicações que mostraram que no primeiro trimestre, primeiros 3 meses de pandemia, o mundo, 50% do mundo ganhou peso, entre 2 a 5 quilos, por diversos fatores que a gente pode discutir a respeito disso, mas ganhar peso também piorou o sono. Perdermos os temporizadores, né? A gente tem alguns sincronizadores, o nosso relógio despertar, o sol nascer, o ponto bater, o horário do almoço, a baixa luminosidade à noite, quando chegávamos a casa, isso tudo nós perdemos. E aí a gente não sabia nem se era domingo ou se era terça, porque não saíamos, estávamos confinados, quem tinha, quem podia, quem era obrigado a estar confinado. Então, realmente, houve uma grande mudança do nosso sono e estamos vivendo, sim, uma epidemia dentro dessa pandemia quanto a transtornos mentais e transtornos do sono, certamente. Isso é verdade, a gente até já fez, inclusive, uma live aqui falando sobre isso, né? Sobre essa epidemia de doenças mentais ocasionadas aí pela Covid, pela pandemia do novo coronavírus. Eu queria trazer aqui, olha, a Hélio Genúncio, também jornalista, está aqui com a gente. Obrigada, Hélio. Eu me enquadro na perda de sono, de memória e ganho de peso. Olha, quem não, né? Cláudia Saldanha está comentando aqui, tenho percebido que com o uso constante por mais tempo, minha filha de 7 anos tem tido muita dificuldade de dormir e acorda com muito sono. A gente percebe isso também, eu tenho uma adolescente em casa e isso tem acontecido muitíssimo. A Viviane também está aqui, obrigada, Viviane, de estar aqui com a gente, o Davi está aqui, olha, parabéns pela iniciativa, obrigada, Davi. O Mário Lacombe também está cumprimentando a gente, muito obrigada por estar aqui. Né? Aqui também temos a Nair comentando, eu também me enquadro na perda de sono, recorri à homeopatia, bacana, daqui a pouco a gente vai falar sobre como a gente pode lidar com essas questões. Então, agora eu queria falar aqui com a doutora Daniele Ladimoni, ela que é médica psiquiatra pela Unifesp,
e associada da Associação Brasileira de Psiquiatria, da ABP. Bom, o isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid fez com que as pessoas passassem também a usar mais celulares, computadores, TVs e videogames, aumentando o tempo de permanência em frente aos aparelhos eletrônicos, que a gente sabe que são vilões aí do sono, né? Enfim. Fomos aí bombardeados, doutora, por uma enxurrada de informações e muitas fake news também, né? Pessoas assustadas com informações vindas de todos os cantos. Enfim, como resultado, aumentaram muito os quadros aí de estresse, de ansiedade, de insônia. Queria te perguntar, nosso cérebro suporta esse excesso de informações e exposição às telas ou há um limite que não, assim, não dá mais, a gente tem que parar? Ou o que tudo isso pode acarretar ao cérebro, doutora Daniele? Primeiro, obrigado de novo pelo convite. Na verdade, é bem isso, né, Rosane? A gente viu um aumento absurdo do uso de telas, né? As pessoas começaram a fazer maratonas de séries, e são realmente maratonas, as pessoas deixaram de estudar, enfim, pegaram o final de semana inteiro, 48 horas assistindo série. Tem até um novo termo, né, que chama binge watching, que é como se fosse uma compulsão, né, por assistir as séries, Sim. Enfim, isso ficou muito, muito evidente agora, durante a quarentena, durante a pandemia, e realmente a gente viu um aumento muito grande do uso de telas, e até eu brinco, né, porque é engraçado, porque antes a gente falava para os adolescentes, não pode ficar no celular, não é para ficar no computador, e de repente a gente fala, não, agora é tudo no celular e no computador, todas as nossas reuniões, as aulas, os encontros, então fica uma coisa meio paradoxal, né? Por um lado a gente fala que isso precisa diminuir, mas isso aumentou, foi a única solução que a gente teve para continuar vivendo, né? Então, acho que e às vezes também a gente compensou, desculpa, doutora Daniele, te contar, mas a gente percebe também que, de certa forma, era meio que uma compensação afetiva, emocional, você está ali criando, já que você não pode encontrar as pessoas. Tem um pouco isso também, né? Mas que eu acho que foi fundamental, porque é isso, né? A gente precisava continuar se vendo, né? Então, apesar de não poder sair, se abraçar, enfim, em festa, a gente precisa e ver, né? Não adianta falar no telefone, a gente precisava falar com os nossos idosos, com os nossos amigos, enfim, isso é importante. Então, tem um lado muito bacana da tecnologia das telas que foi fundamental para a nossa sobrevivência psíquica, né? E social, acho que tem esse lado também. Né? Então, realmente, assim, teve um aumento, né? Teve um lado não bom, né? Do aumento de telas, do aumento disso, mas também teve uma coisa funcional, a gente realmente precisou muito disso. Sim. A questão do uso de telas, o que a gente tem visto é que ao longo dos anos isso tem aumentado muito. Né? No Brasil, mais ou menos, a gente tem aí umas 2 horas para cada rede social, a gente tem um volume muito maior de horas em outros países. Tem alguns estudos que falam de adolescentes ficarem de 8 a 12 horas em telas, né? O mais importante, eu sempre falo, não é a quantidade de horas, né? É o que a gente deixa de fazer para ficar na tela. Pensando principalmente nos adolescentes, que eu acho que é a população mais vulnerável, né? Em relação à questão de telas, à questão de redes sociais. O que a gente deixa de fazer para ficar nas redes sociais, para ficar nas telas, né? Então, acho que essa é a questão mais importante, não em números, né? Mas o que a gente está deixando de fazer? Então, é uma criança, um adolescente, um adulto que está conseguindo estudar, trabalhar, tem amigos de verdade, né? Pratica atividade física, enfim, tem uma vida plena, que a gente fala, né? Que tem outras áreas da vida que estão sendo preenchidas e que estão funcionando. Ok, aquela pessoa passar mais tempo em tela, né? O que, na verdade, na prática acaba não acontecendo, porque se a gente faz tudo isso, a gente não pode ficar tanto tempo em tela, né? Agora, a partir do momento que aquele adolescente, aquele adulto começa a ficar muito tempo em tela e deixar de fazer outras coisas, então a gente vê muito, por exemplo, os adolescentes que só têm amigos em redes sociais que nunca viram na vida, né? Amigos através de jogos, deixam de sair, os pais chamam, vamos almoçar, não quero, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Então, a partir do momento que isso começa a atrapalhar a vida daquela pessoa, e daí vale para qualquer idade, né, a gente já pode considerar um excesso, né, de tempo. Então, na verdade, não é tanto uma questão de quantidade, mas o que se deixa de fazer, o que se perde para ficar nessa questão de telas, de televisão, enfim, tudo que a gente possa pensar. Né? Mas realmente teve um aumento importante, mas que não foi de todo ruim. Acho que foi uma coisa necessária, né? Apesar de ter essas consequências, a gente precisou muito das telas. Né? E como tudo, o que a gente viu, lógico, é que teve um aumento importante da questão da insônia, como a Andrea estava falando, né?
as pessoas saíram da rotina completamente, né? Então todo mundo tinha um horário de acordar, levantar, se vestir, trocar, sair de casa, né? Ir trabalhar, enfim, depois voltar para casa. A questão do trabalho era separada da questão dos filhos, que era separada da questão da casa, e de repente ficou tudo junto, embolado, todo mundo trabalhando, dando aula para o filho, limpando a casa, todo mundo se queixando de trabalhar mais horas, enfim, todo mundo saiu da rotina, né? E sair da rotina significa alteração de sono. A gente tem um ritmo, a gente precisa ter um horário para acordar, um horário para comer, um horário para trabalhar, um horário para descansar, enfim, para várias coisas. E quando a gente perde tudo isso, a gente fica sem referencial, né? Então, o que a gente, na verdade, as pessoas pararam de sair também. A gente precisa ter o sol, né? Para ter o não sol, para poder dormir, para poder produzir a melatonina. Então, assim, tudo isso a gente perdeu. Então, o que a gente mais tem escutado mesmo, desde o começo da quarentena, é a questão da insônia, né? Principalmente uma dificuldade para pegar no sono, porque realmente a rotina durante o dia foi totalmente alterada das pessoas com a quarentena. É verdade. Agora, eu queria trazer para nós... Ah, sim. Daniela, você estava falando bastante do adolescente, e o que chama a atenção, as evidências científicas, que o grupo de maior sofrimento foi esse grupo entre 17 e 25 anos. Todas as publicações que falam de estresse, de ansiedade, de humor, de sono, esse nicho, não estou falando que o idoso não tenha sofrido do confinamento, etc., mas essa população sofreu demais. Ele já tem o chamado atraso de fase de sono, né? Esse ritmo circadiano já é atrasado fisiologicamente, naturalmente na vida, né? A gente tem um projeto de lei tentando alterar o horário de início das escolas. Isso é fundamental. É um cúmulo esses adolescentes, essas crianças terem que estar 7 horas da manhã na escola, no momento em que a curva de melatonina deles começa a ser produzida às 10 horas da noite, eles só têm sono à meia-noite e precisam de um tempo total de sono maior do que 7 a 8 horas, porque eles ainda estão em formação. Então, você imagina um adolescente... atrapalha a questão da concentração, né? A gente tem várias pesquisas mostrando isso, né? Que adolescentes que dormem, às vezes, 1 hora a mais, né? Do que, se você pegar 2 grupos e comparar, o rendimento é absurdamente melhor do que o adolescente que dormiu 1 hora a menos. Então, isso que a Andrea está falando é fundamental, né? O adolescente não foi feito para acordar às 6 horas da manhã, para estar na escola às 7 horas da manhã, ele vai acordar. Tanto que tem essa questão, né? Das pessoas acharem que o adolescente é preguiçoso, né? Sim. Na verdade, ele não é, coitado. Ele tem um ritmo diferente de nós adultos, né? Na Califórnia, né? A Califórnia é lei. Eles conseguiram aprovar e é lei. O high school só começa a partir de 8h30, que corresponde ao nosso ensino médio aqui. Sim, sim. Então, é isso que a gente precisa. E o que aconteceu na pandemia? Além dele ter esse atraso de fase, ele não precisa acordar mais cedo. As aulas estão gravadas. E mais tempo de tela, mais tempo de luz azul, inibindo a produção da melatonina pela retina, diretamente pela retina, né? O nosso marca-passo está ali, mostrando, é para produzir ou não é para produzir melatonina? E aí a luz azul fala assim, olha, não produz a melatonina, num indivíduo que já tem um atraso nessa produção. Conclusão, foi extremamente comum os adolescentes a passarem a acordar na parte da tarde, quer dizer, após o almoço. E eles ficaram muito felizes, cognitivamente, mentalmente, até absorvendo conteúdo de escola, de início de faculdade, porque não estou dizendo que a gente tenha que ir para esse extremo de acordar na parte da tarde, né? Lógico que houve um extremo aí por conta também das redes, dos interesses pessoais. Mas existe uma questão biológica e aí a gente tem que chegar num meio termo com eles e com todas essas instituições que têm que entender que os ritmos se modificam com a idade. Verdade. Agora eu quero trazer aqui para o debate a doutora Eloá Mestieri, ela que é psicanalista clínica integrativa, especialista em programação neurolinguística, PNL, e análise transacional. Bom, doutora Eloá, não são poucos também aí os relatos, né, de perda de memória recente, um sintoma mais comum
costuma ser mais comum entre as pessoas acima dos 60 anos, mas que vem se tornando muito frequente entre as pessoas de diferentes faixas etárias, né? Isso é uma percepção que a gente tem, imagino que tem alguns estudos também relacionados a isso. Será que eu estou com Alzheimer? Algumas pessoas até se questionam, porque estão esquecendo coisas durante a quarentena, principalmente essa memória recente, né? Mas nem sempre esses lapsos aí de memória seriam causados por um comprometimento da função cognitiva, ou teriam alguma ligação com a idade cronológica. É isso mesmo, doutora Eloá? Eu queria que a senhora dissesse aí para a gente por que temos essa sensação de que os lapsos de memória aumentaram durante a pandemia e como é que acontece isso daí? Por que acontece? Bom, a ansiedade, basicamente, a pessoa com ansiedade, o TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa antecipa preocupações. Então, essa é uma premissa já de todos os ansiosos, antecipação de preocupações. Então, você pode ter uma ideia, num momento desse, onde você é absolutamente novo, você não tem parâmetro mais para muitas coisas, existe uma mudança até na estrutura familiar, como as pessoas falaram. E então, se você chega num momento desse, é lógico que você vai ter um aumento de antecipação com preocupação. Então, as pessoas que são ansiosas, que no Brasil a gente tinha 9% de ansiosos, que já era o triplo da média mundial. Então, atualmente não se sabe mais. Se já são ansiosas, existe um aumento dessa ansiedade por conta do desconhecido, do que nos espera, que o universo vai nos esperar. Né? E, além disso, agora, os que não eram ansiosos também têm motivos para antecipação de preocupação. Essa antecipação da preocupação, ela faz com que você perca o foco do presente. Então, se você tem uma antecipação de preocupação, você fica preocupado com o seu futuro, o que vai ser, o que não vai ser, e muitas vezes você acaba se esquecendo de coisas pequenas, de coisas do seu entorno, do seu presente, do dia a dia, porque você não está no presente, né? Como a ansiedade é uma antecipação de preocupação, você sai do presente e fica no futuro, preocupado com o que vai acontecer. E pequenos lapsos passam a acontecer, porque a pessoa fica no piloto automático. Então, ela chega em casa e joga a chave do carro num lugar, porque ela não está prestando atenção naquilo. Ela tem, em primeiro plano, na mente, uma outra preocupação, né? Sim. Que é a ansiedade. Então, a memória é uma função psíquica que depende de outra função psíquica, que é a função da atenção, né? Quando você não coloca atenção em alguma coisa que você faz, você não memoriza. Né? Eu posso estar conversando com você aqui, passar alguma coisa e você está prestando atenção no que eu estou dizendo, ou eu e você, nenhuma de nós duas vamos ver o que aconteceu, porque não houve uma atenção. E a memória, a memorização, ela precisa dessa atenção. Então, é muito importante que as pessoas pensem que esses lapsos de memória podem estar ligados a outros fatores que não um problema cognitivo, né? É lógico que primeiro a gente tem que descartar o que é, mas esses pequenos lapsos de memória, você sair do seu quarto para pegar uma maçã na cozinha, no meio do caminho você se distraiu, pensou em outra coisa, ou porque alguma coisa te chamou a atenção, ou porque você está com aquele pensamento recorrente, né, ruminando algum problema dentro de você. Quando você chega na cozinha, você esquece o que você foi fazer lá. Isso não quer dizer que você tem um problema cognitivo. Não quer dizer que você tem um comprometimento da sua memória. Isso quer dizer apenas que você não estava atento. Isso independe da sua idade. Você pode ser um jovem e acontecer isso, como você pode ser um idoso e acontecer isso. Né? Então, nem sempre o fator idade está ligado com esses pequenas distrações, esses pequenos lapsos. Por isso, existe hoje muitos expedientes que nós podemos tomar para melhorar, assim, rapidamente, né? Se a gente for falar, algumas dicas, mindfulness, para vocês
se colocar no presente, meditação, respiração, passear ao ar livre, agora não dá. Então, por que a pandemia aumentou? Porque a pandemia veio trazendo o novo, e o novo, o desconhecido é aquilo que você não sabe se... você, obviamente, vai se preocupar com aquilo, porque você não sabe o que te espera. E essa introspecção dentro de pensamentos, ideias, medos, receios, enfim, o que não está fazendo parte do seu entorno faz com que o seu entorno fique dentro de uma névoa. É como se você estivesse quase num quarto com uma luz pequena, e a luz que está acendendo na sua mente é uma luz daquilo que está te preocupando. Então, o resto fica um pouco nebuloso, e você acaba não se atendo àquilo que está ao seu entorno, e você se esquece. Não é um problema. Agora, a ansiedade, ela tem sintomas muito sérios, não é uma coisa simples de resolver, né? Eu costumo usar muito a TCC, né? Sou especialista em ansiedade, e acho que a terapia cognitivo comportamental hoje vem se destacando muito, com resultados excelentes também, a terapia cognitivo comportamental. Então, isso tudo vem trazendo novas ferramentas, novos mecanismos para você lidar com coisas tão complicadas como a mente humana, né? O transtorno de ansiedade e, por consequência, a depressão, né? Porque a depressão também ela traz uma dificuldade, um problema de memória. Estava se falando muito de problemas do sono, e a ansiedade, ela, claro que prejudica o sono, porque é o círculo circadiano, né? Você tem um aumento do cortisol quando você está ansioso. E como você vai dormir se você está acelerado? Se você está acelerado, com o cortisol aumentado, você deita e você não... Evidentemente, você não vai conseguir dormir. Então, e essa paz é muito difícil de conseguir nos dias de hoje, tanto pela nossa sociedade, que a gente vive problemas seríssimos, né? A gente sai na rua, não sabe o que vai acontecer. Principalmente agora que a gente tem um novo fantasma, que é esse vírus, que é um vírus desconhecido, um vírus que não sabe como ele vai ser o desenrolar disso, e como vai ser o pós-pandemia. Eu acho que seria isso. Vamos voltar a falar daqui a pouco sobre as estratégias para a gente conseguir controlar a ansiedade e ativar melhor a nossa mente aí, a nossa memória. Queria falar aqui, olha, a gente está com outras pessoas aqui entrando. Cristiane Nunes Vicente, obrigada de estar aqui com a gente. Com a pandemia, tenho dormido menos que o normal. Muita gente reclamando disso. Davi aqui falando, estou com horários de dormir e de alimentação descontrolados. A Luísa está aqui dando parabéns a todas, principalmente a Eloá aí. Obrigada, Luísa, de estar aqui. Mônica Ulisses, também jornalista, aqui com a gente. Muito obrigada, Mônica, de acompanhar a gente aí na nossa live. A Amy Antan aqui. Ai, não consegui ler o sobrenome dela. Boa noite para você também, querida. Obrigada de estar aqui. A Cláudia Saldanha, verdade, estou com uma falta de memória, né? As pessoas vão se identificando com o que a gente está realmente falando aqui, né? Ou quem já era ansioso ficou ainda mais ansioso. Enfim, o pessoal está comentando aqui. Agora, eu queria perguntar também para a doutora Andréia Bacelar, ela que é médica neurologista e é especialista em sono, é uma das maiores autoridades aí no nosso país sobre esse tema sono. Queria que você explicasse para a gente, doutora Andréia, como a insônia ou o sono irregular podem trazer problemas à memória, que a gente acabou de falar aí da memória, e o nosso organismo aí como um todo, né? Queria que você explicasse para a gente quais são os impactos da falta de sono também para a imunidade, né? Quem dorme melhor fica menos suscetível ao coronavírus? Explica para a gente, por favor, como é que a insônia ou o sono irregular pode interferir nisso tudo aí. Bom, a gente tem que, assim, resumo do resumo, né? A gente tem várias memórias, né? Não existe uma única memória.
E a gente tem várias áreas cerebrais para que essas memórias sejam consolidadas. E o sono participa diretamente dessas memórias. Então, a gente tem, por exemplo, uma memória ultra rápida, que é a memória de peguei a chave e enfiei na porta. Ponto. Depois eu não preciso mais dessa memória. Memória de trabalho. Eu vou no mercado, estaciono o meu carro, passo uma hora no mercado, quando eu volto eu sei aonde está o meu carro. Mas daqui a um mês eu não sei onde eu botei o meu carro quando eu fui no mercado, porque essa memória não interessa mais. Por outro lado, se eu falar aqui 11 de setembro, as pessoas automaticamente vão lembrar o que aconteceu e o que eu estava fazendo, ou seja, a memória episódica e a memória semântica. E a gente tem também a memória não declarativa, quer dizer, se o cachorro late, eu tenho medo, porque eu tenho uma relação que cachorro morde e eu posso ser mordida. E isso tudo acontece durante o momento que eu estou acordada, eu vivencio isso tudo e eu vou dormir com todas essas informações, relevantes ou não, aprendizado ou não. Quer dizer, eu vou fazer um curso de pós-graduação numa área específica que me interessa. Quer dizer, eu quero aprender aquilo, eu preciso daquilo. E aí a gente vai dormir. No momento em que a gente vai dormir, essa área que capturou essas informações, que foi o hipocampo, que é essa área tão falada na doença de Alzheimer, ela precisa estar ativada para ela levar para uma outra estrutura do cérebro, que durante o sono leve vai ruminar essas informações, e aí a gente vai para o sono profundo, que vai levar esta informação para o córtex frontal, para a área do cérebro frontal. Só que o sono profundo é um sono chamado de ondas lentas. Tem um sono que a frequência de onda é muito lenta. Então, a gente não consegue fazer tudo isso durante o sono profundo. Aí vem esse outro sono REM, que é um momento que a atividade do cérebro está tão rápida quanto a atividade da vigília. Então, é um momento que a gente, inclusive, tem uma atividade onírica, é um momento que a gente, na grande maioria das vezes, sonha mais durante esse estágio de sono. Nesse momento, eu vou pegar esta memória que foi levada para o lobo frontal e vou arquivar, e vou consolidar, e vou juntar com a memória que eu já tinha. Eu sabia que 2 mais 2 eram 4, agora eu sei que a raiz quadrada de 8 é 4, sei lá, 2. Né? Olha como é que o médico sabe matemática, né? Então, a gente vai levando e formando esta memória durante o sono. No dia seguinte, se eu passei por todos esses estágios de sono adequadamente, eu consigo evocar, ou seja, o que eu aprendi, o que eu absorvi, o que eu entendi, interpretei, chegou na área lá que eu consolidei, no dia seguinte eu consigo reproduzir, falar o que aconteceu. Então, o sono tem um papel sine qua non, um papel essencial nessa memória, do que eu aprendi durante o dia, para no dia seguinte eu conseguir reproduzir. E se eu não dormir bem na noite anterior? Eu não vou ter esses domínios cognitivos que passam pela atenção, pela memorização e pela função executiva, quer dizer, eu ter uma resposta, eu poder resolver um problema. Se eu não dormir bem, esse domínio cognitivo não funciona adequadamente. Então, eu não consigo absorver, eu não consigo adquirir para posteriormente consolidar. Então, esse processo de 24 horas precisa acontecer adequadamente, né? E em todas as faixas etárias. Quando a gente fala assim, privação de sono, inicialmente era voluntário, antes da pandemia era, não tenho tempo para nada, estou dormindo cada vez mais tarde, estou acordando cada vez mais cedo porque o trânsito, porque eu tenho que deixar o filho na escola, porque eu tenho que passar não sei aonde, né? Então, não tenho tempo. De repente, fecha tudo, tenho muito tempo, não sei o que fazer com esse tempo todo, como é que eu vou administrar esse tempo todo. E as pessoas viviam em privação crônica de sono, voluntária. O principal transtorno do sono da humanidade é sono insuficiente. E também tem a privação crônica involuntária. Quero dormir, posso dormir, deito e não tenho sono. Aí a gente tem
muitos modelos para explicar a insônia. O doutor Eloá falou aqui do cortisol, né, que é um dos modelos. A gente tem pelo menos 6 modelos para explicar o porquê que a gente tem transtorno da insônia. E aí também gera problema, também gera lesão. Hoje a gente tem inúmeras publicações científicas mostrando que a privação de sono vai interferir e vai diminuir o volume do hipocampo, que é a primeira manifestação da doença de Alzheimer. Então, qual é o maior fator de risco para ter demência? Idade. Não é nem o genético. O genético está lá na faixa dos 10%. Mas a idade é o maior fator de risco. E quanto maior a idade, maior a prevalência. Agora, se eu associo isso a dormir mal, que gera essa questão de diminuição de volume de hipocampo, e se a gente entrar na seara de medicação, então, de psicotrópicos, de benzodiazepínicos, de automedicação, aí a gente entra num problemão quanto à questão da memória. Então, assim, resumindo muito, memória, essa pincelada aí que eu quis, né, falar. E o sono também tem toda importância na imunidade, no sistema imune. Durante a fase de sono profundo é que a gente produz os linfócitos, que a gente restaura o nosso sistema imunológico. Por exemplo, a gente está louco por uma vacina. Existem algumas publicações já replicadas mostrando que para eu ter anticorpos pós-vacina, eu tenho que dormir depois da vacina. Indivíduos privados de sono não tiveram resposta de anticorpos contra aquelas vacinas. Então, ok, a vacina tem que chegar, mas eu tenho que dormir para criar anticorpos contra aquilo que eu preciso. Então, é bem complexo e é bem necessário. Assim, mensagem muito rápida é que o sono é essencial, o sono é fundamental. Não devemos nos abster, nos privarmos. Existem pessoas que chegam no consultório, deve acontecer lá com a Daniele. Não, olha, é que eu preciso dormir menos. Eu venho aqui porque eu preciso de menos sono, eu tenho muita coisa para fazer. Então, a gente tem que entender que a gente tem que dormir aquele 1/3 da vida bem, para os outros 2/3 a gente produzir, render o máximo que a gente puder. Mas privar-se de sono, a gente está se boicotando. Verdade. Olha, complementando, quer complementar alguma coisa? Não, que eu acho que é isso, assim, sempre se pensou, né, Andréa sabe melhor do que eu isso, que o sono era isso, né, era o descanso do cérebro, o descanso do corpo, e na verdade não, né, durante o sono a gente tem milhões de atividades inflamatórias, imunológicas, então é isso, assim, além de tudo que a Andréa falou, é fundamental dormir, porque é uma fase que a gente precisa, né, poder fazer todos esses processos que a gente falou, que são fundamentais para a nossa vida, como a imunidade, a memória, enfim, tudo isso que a Andréa falou, né? Então, na verdade, o dormir é fundamental, além de tudo que a gente conversou, porque realmente ocorrem processos que só acontecem no nosso corpo quando a gente se permite dormir, né? Então, dormir não é descansar o corpo e o cérebro, é o contrário, tem muita coisa muita atividade cerebral acontecendo nesse momento também, né? Inclusive, tem muita gente, essa coisa que ela falou, tem gente que briga mesmo também, contra o sono, né? Lutar contra o sono, né? O adolescente faz muito isso, né? Ele fica lutando contra o sono e, enfim. Na verdade, não, é um pouco o que a Andréa falou, né? Não é que ele luta, ele tem realmente horários diferenciados, ele tem sono mais tarde e ele precisa acordar mais tarde. Então, a sensação que dá é essa, né? Você manda dormir, vai pra cama, que amanhã você vai acordar cedo. Ah, mas eu não tô com sono, eu não quero dormir, pega o celular. Mas não dá para ficar até 4 horas da manhã também no celular, né, doutora Daniele? Não, 4 horas é o excesso, né? A gente está falando um pouquinho mais tarde. Exatamente. Eu queria te perguntar aqui uma questão, doutora Daniele, que é o seguinte: durante a pandemia, a gente teve também um aumento no consumo de álcool e outras drogas, né? Inclusive medicamentos, né? Medicamentosas aí. Em que isso também pode impactar no sono e na memória? E aí, falando sobre isso, eu também queria saber se existe mesmo a amnésia alcoólica e como é que ela ocorre, né? E aí a gente está nesse contexto da pandemia com maior consumo de álcool, já mais do que comprovado, né, por diversas pesquisas.
Então, entre outras coisas que aconteceram na pandemia, realmente a gente viu um aumento muito grande do uso de substâncias, né? O consumo de álcool, o consumo de droga e o consumo de várias medicações para dormir, né? Tem até uma questão engraçada, todo mundo fala que a gente que passa, na verdade, quem passa benzo, quem passa medicação para dormir, na maioria das vezes não são os psiquiatras, né? A gente super segura o uso dessas medicações, a gente realmente acaba deixando quando necessário, mas muita gente acaba prescrevendo e realmente o uso é muito frequente, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, então não é o psiquiatra que prescreve tanto isso, porque realmente a gente, André também provavelmente deve fazer isso, a gente segura, a gente tem outras maneiras de tentar mexer na questão do sono antes de partir para os benzodiazepínicos, porque a gente sabe que tem outros tipos de efeito. Um deles é a questão da memória, né? Então a gente sabe que o uso crônico de benzodiazepínicos pode levar a alteração de memória por uma questão de diminuição de atenção também, né? Essa questão do uso abusivo, até uma convidada nossa aqui, representando a ABP, falou sobre isso também, que não são os psiquiatras os que mais recomendam medicamentos assim. Sim, a gente segura, né? A gente, justamente por saber isso, e na verdade é isso que você falou, Nazane, a gente pega muito no consultório pessoas que já estão dependentes, então já vem tomando benzodiazepínicos há 4, 5 anos, porque o ortopedista prescreveu, o gineco prescreveu, não estou dormindo, então pega uma receita de benzo, né? E é o que a gente falou, muitas vezes é muito mais uma questão de organizar a rotina, de fazer higiene do sono, de poder pensar. Muitas vezes essa insônia é secundária a alguma outra questão, então, sei lá, uma depressão, ansiedade, que precisa ser tratada e, consequentemente, essa insônia vai melhorar, né? Mas, infelizmente, a gente pega realmente muitos casos de pessoas que já são dependentes de benzo, né? A questão do álcool, a gente tem visto realmente um aumento, e o que a gente sabe é que, como tudo, né, assim, a gente precisa ter um estilo de vida saudável, com tudo isso que a gente conversou, né? A gente precisa ter uma rotina, horário de acordar, horário de comer, a gente precisa conseguir praticar atividade física, né? A gente precisa ter uma boa alimentação para poder ter uma boa noite de sono, né? O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele altera a questão do sono, né? E daí, assim, tem muitas coisas que estão envolvidas com o álcool. Então, por exemplo, as pessoas que fazem uso abusivo do álcool, uso crônico do álcool, acabam se alimentando de uma maneira pior, né? Acabam tendo uma rotina diferente do que elas tinham antes. Então, na verdade, existe uma grande modificação em relação ao sono por conta dessa questão do álcool e por conta da questão de drogas. Daí vai depender de cada droga. Então, existem drogas que são mais estimulantes, outras são mais inibitórias do sistema nervoso central. Então, daí já fica um pouco mais específico, né, para a gente falar de cada uma, mas sim, assim, acho que qualquer coisa que a gente faz que interfere no nosso organismo, eu acho que um dos primeiros sintomas, na verdade, a gente sempre pensa em 2 sintomas, né, a alteração de apetite, que a gente vê que é muito frequente, e a alteração de sono, né, e o que a gente vê é que a alteração de sono leva a milhões de outras alterações, como a gente estava conversando aqui, físicas e psíquicas, né, que acabam ficando bastante evidentes. Então, assim, agora, durante a pandemia, além da questão do uso de álcool, do uso de substâncias, tem toda essa questão de uma rotina diferente, que a gente já conversou, né? A questão que a Eloá falou também, da atenção, né? Além da questão da ansiedade, as pessoas ficaram super sobrecarregadas, é o que a gente estava falando, né? A pessoa está tentando trabalhar na tela, mas está tentando ensinar o filho e precisa cozinhar e não sei o quê. Então, assim, são milhões de coisas que exigem atenção da pessoa naquele momento que ela não vai lembrar mesmo onde ela deixou a chave do carro, se ela deixou a porta aberta, né? Então, assim, existiu uma sobrecarga agora durante esse período de quarentena que levou as pessoas também a uma alteração importante de memória por conta de uma alteração de atenção, né? Rosane, você está sem som. Está sem som. Continua. Desculpa, gente, desculpa, foi mal aqui, eu me distraí. Então, eu queria agora perguntar para a doutora Eloá, a gente falou um pouquinho aqui, né, sobre o tempo de tela também, eu queria que ela, que tem essa experiência também, né, com a prática dela de terapia comportamental, como se trabalhar essa questão do controle, né, dessa compulsão pelo consumo de informações ou de muito conteúdo, né, de telas, como é que dá para controlar esse tempo de exposição? No caso, então, de crianças e adolescentes é mais complicado, né? É difícil fazer com que eles usem somente 2 horas por dia, né, doutora Eloá? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, eu acho que não dá para controlar.
É muito difícil, principalmente agora na pandemia, que como as doutoras já falaram, a doutora André, a doutora Daniele, isso acaba, de uma certa forma, sendo benéfico, porque ajuda a passar a pandemia, mas, ao mesmo tempo, existe o efeito colateral disso. Então, acho muito difícil controlar. A mãe, já nesse período, está ocupada com tantas outras coisas, e ela não pode sair, não pode ter outro tipo de distração para os filhos, ele não encontra com os amigos, ele não vai à escola, ele até à academia, né? Então, fica muito difícil controlar. É necessário fazer o possível, né? Fazer o possível para controlar isso. Mas, realmente, essa parte do controle infantil, eu acho que não é muito o que se tem como fazer. É lógico, a gente procura ter uma rotina, procura conversar com a criança e dentro do possível, manter alguma rotina, né? E alguma... em casa, né? De alguma rotina em casa, mas é muito difícil. E como é uma coisa tão nova o que está acontecendo com a gente, ainda não se tem uma fórmula mágica. É claro que cada caso é um caso, mas o que a gente aconselha é que a vida da família entre em algum tipo de rotina que faça com que aquela criança acompanhe. Mas no caso de adolescente, que adolescente já é rebelde, eu acho muito complicado, sinceramente, apesar de cada caso ser um caso, eu não teria uma resposta, assim, de alguma mágica para conseguir controlar. E embolou um pouco também, né, porque ele só tem que ficar na frente da tela por causa das aulas online, né, a maioria está em aula online ainda, teve colégio que voltou à aula presencial, mas os pais optaram em não deixar os filhos irem para a escola, enfim, então acaba que embola um pouco o tempo. O que é um tempo de exposição à tela? É educativo, e o tempo que é exposição à tela é recreativo, né? E aí fica confuso até para a cabeça. Porque acontece mesmo, tudo ao mesmo tempo, né? É verdade. Enquanto eles estão assistindo a aula, eles estão jogando no celular. Né? É verdade. A endocrinologista da minha filha sugeriu, olha, 2 horas de tela por dia. Como é que você consegue fazer 2 horas de tela um adolescente? Bem complicado. É o contato com o mundo, a porta que ele tem. Hoje, né, o computador ou todos esses outros meios que ele tem para se comunicar, tanto com os amigos, como com a escola, como a vida social, é tudo, né? É a educação, tudo vem. Então, é difícil. Eu não tenho essa fórmula mágica ainda, cada caso é um caso, a gente estuda separado. É verdade. Doutora André, eu queria te perguntar aqui o seguinte, a gente falou um pouquinho aqui, você já deu aqui para a gente uma aula sobre memória ativadas aí, né, no cérebro, tipo, né, as etapas aí do sono, enfim. Eu queria te perguntar quais são os efeitos especificamente do sono para a memória e para a concentração. Quem dorme pouco, até já alinhou alguma coisa sobre isso aí. Quem dorme pouco pode realmente correr o risco de ter o Alzheimer? Eu fiquei agora preocupada, porque isso pode acontecer, doutora? Acho que a gente tem que se preocupar com isso, sim. Nós estamos vivendo muito. A gente tinha uma prevalência mais baixa das demências porque a gente não chegava lá. A gente morria aos 60 anos. Hoje a expectativa de vida é 75 anos, Brasil em geral, e estados mais desenvolvidos, 80 anos, né? E nós temos pacientes com 90 anos, 95 anos. Então, existem alguns fatores que a gente sabe que tem relação direta com uma melhor memória, né? O tripé de uma boa saúde, que se fala, né, em alto e bom tom, o som que não passa por eles, o exercício também, e a alimentação. Não existe alimentação mágica, mas sabe-se que aquela dieta, chamada dieta do Mediterrâneo, rica em óleos, em frutas, em leguminosas, em carne branca, teria um fator não de piora, porque proteção não existe nada.
Dizer assim, o que eu posso fazer para proteger? Nada ou ainda cientificamente se define que está provado que melhora. Mas as boas práticas, logicamente, beneficiam a nós que se temos ou não uma predisposição. Então, dormir bem é fundamental. Dormir menos do que 6 horas, e aí eu quero definir esse marco, 6 horas, porque as grandes publicações que definem a morbimortalidade de todas essas doenças e levando a óbito tem a ver com dormir um tempo total de sono menor do que 6 horas. Então, as pessoas que vivem isso cronicamente precisam buscar ajuda, porque terão mais hipertensão, terão mais diabetes, terão sobrepeso, a imunidade vai estar menor, terão mais chances de se deprimir, e assim em cascata, né, doenças metabólicas. Então, precisamos melhorar essa qualidade do sono, precisamos nos alimentar adequadamente e precisamos fazer exercício diariamente. Nós não fomos feitos para ficarmos sentados aqui o dia inteiro, menos ainda na frente de tela. Se a gente comparar o nosso trabalho presencial, né, no nosso escritório, no nosso consultório, enfim, aonde cada um tem a sua área de atuação, com o mesmo tempo trabalhando na tela, a fadiga é muito maior, sabidamente. Então, a gente vai estar em uma exaustão muito maior. Se a gente trabalha 8 horas num consultório, presencialmente, e as mesmas 8 horas fazendo teleatendimento, teleconsulta, acabaremos o dia muito mais cansados, porque a tela gera uma fadiga. A gente tem que ter muito mais atenção para avaliar todos os sentidos, né, que a gente não consegue não estando presencial. E ainda tem a questão da luminosidade, sim. Né? Nós estarmos 8, 9, 10 horas da noite com a tela na nossa retina, isso vai prejudicar aquela promoção, aquela entrega para o sono. Então, a gente precisa efetivamente se preocupar com isso, estamos vivendo mais, e pessoas que dormem mal, que estão sobrepeso, que são sedentárias, que não têm um grau de escolaridade, que não estudam, nós temos que aprender diariamente. Aprender culinária, aprender a bordar, aprender um exercício novo, aprender uma profissão, uma pós-graduação, música, língua, o que seja, nós temos que estar aprendendo em qualquer idade. Isso gera sinapse, isso gera interação entre os neurônios, e isso dificulta ou posterga a possibilidade de um déficit cognitivo. É verdade. Olha, eu estava aqui, quando a gente comentou aqui sobre como controlar o tempo de tela, né, dos adolescentes, houve alguns comentários. A Viviane, por exemplo, comentou: impossível, nem com o aplicativo de controle instalado não dá para controlar aí as 2 horas necessárias de tela por dia, né? Aqui também, a Harumi também está comentando a mesma coisa, não consegue, risos. Né? Enfim, então a gente sabe que acontece isso. Aqui a Cláudia está perguntando: a criança está escrevendo no caderno em linhas tortas, pode ser por causa do uso de celular? Isso já é um sinal? Não sei se alguma de vocês poderia responder sobre isso, se isso poderia ser um sinal do uso excessivo aí do celular. É falta do exercício, da prática. Nós mesmos, na nossa adolescência, como nós escrevíamos, como era a nossa letra e como é hoje. A gente escreve muito menos, a gente digita muito mais, a gente tecla muito mais. Então, é falta desse exercício da escrita, né, permanente. Hoje é muito menor. Sim, sim. É exatamente isso, né? O que a Andrea falou. Nós tivemos esse exercício, né? A gente fazia a caligrafia. Hoje em dia quase não tem. As crianças realmente digitam lá
quinto, sexto ano já todo mundo usa computador na maioria das escolas particulares, então realmente assim, a questão da escrita foi abolida, né? E é muito mais fácil digitar, tem o corretor, você começa a escrever a palavra, já aparece pronta, né? Os adolescentes não conseguem escrever, eles têm muitos erros de ortografia, porque diferente da gente, eles não tinham que refazer, né? Escrever 20 vezes ali a coisa, mas realmente o treino, né, a questão motora mesmo é importantíssimo, né? E isso é uma coisa que é muito discutida mesmo, né? O que se perde em função do uso de telas. Né? É verdade. Inclusive tem adolescente aí que não pega mais numa apostila, não escreve mais nada. Os lápis e canetas estão lá novinhos, não estão escrevendo mais. É incrível isso, é verdade. Bom, eu queria também aqui agora perguntar para a doutora Daniele o seguinte, a gente estava falando aqui, né, do uso, falou aqui um pouquinho antes sobre o uso de medicamentos, né, para dormir. Quando é que é necessário usar remédios para dormir, doutora? A senhora falou comentou aqui que nem sempre são os psiquiatras que recomendam, né? E quando que é efetivamente necessário recomendar um remédio para dormir? Quais são os efeitos colaterais desses remédios? E se você poderia falar aí dos riscos dessa automedicação nesses casos, né? Não estou conseguindo dormir bem, vou comprar um remédio aí, sei lá, e vou tomar. Né? E também que você falasse um pouquinho sobre as novas medicações aí para a memória, se der tempo. Bom, então, o que a gente falou um pouquinho é isso, né? A gente acaba medicando quando já se tentou tudo, implantar uma rotina, fazer toda a higiene do sono bonitinho que a gente falou, né? Então, rapidinho aqui, só para a gente falar, evitar antes de comer antes de deitar, evitar o uso de telas pelo menos 1 hora antes de deitar, ter uma rotina que significa horário de dormir, horário de acordar mais ou menos todo dia com uma variação de 1 hora. Cama é só para dormir e ter relação sexual, então não é para assistir televisão, estudar tudo que se faz na cama, né? Demorou para pegar no sono? Sai da cama depois de meia hora, vai fazer uma coisa bem tranquila, então ler um livro tranquilo, fazer alguma atividade manual à meia luz, uma coisa que vai te ajudando a acalmar. Né? Então, de uma maneira geral, assim, isso é que a gente costuma orientar de higiene do sono e que funciona na grande maioria dos casos quando não existe uma patologia associada. Né? Então, o que eu falei, a insônia, pelo menos na parte da psiquiatria, em geral, ela é secundária a alguma alteração psiquiátrica. Então, a gente pega muitos pacientes, como ela falou, com quadros ansiosos, com quadros depressivos, que têm como sintoma a questão da alteração do sono. Então, muitas vezes, a gente tratando essa causa primária, então tratando a ansiedade, tratando a depressão, enfim, tratando o quadro que levou a pessoa a procurar ajuda, a gente consegue ter uma melhora da insônia, a gente consegue ter uma melhora da qualidade e do tempo desse sono. Quando essa insônia é muito prejudicial, então o paciente não está conseguindo trabalhar no dia seguinte, ele não está conseguindo descansar dormindo pouco, ele tem uma alteração no funcionamento dele, aí a gente opta por medicar. Né? Mesmo sabendo que essa insônia é secundária a algum quadro psiquiátrico, alguma outra patologia, porque o sofrimento é muito grande, é o que eu sempre falo, né? Dormir não é um luxo, a gente precisa dormir. Então, quando a gente começa a ver alguma alteração, a pessoa fica com muito sono durante o dia, tem alteração de concentração, alteração de memória, refere muito cansaço, porque, na verdade, um sono reparador é isso, é as X horas que aquela pessoa precisa dormir, que fica mais ou menos entre 8 e 10 horas para um adulto, mas ele precisa acordar descansado e ter um dia, precisa ter um rendimento no dia que ele não fique com sono. Né? Quando isso não acontece, a gente acaba medicando. Hoje em dia, a gente tem muita medicação para insônia, né? Para fazer a pessoa dormir, na verdade. O que a gente vê, assim, a gente antigamente usava, a gente só tinha o recurso dos benzodiazepínicos, que são os de tarja preta, né? Os de receita azul, e que realmente tem muito efeito colateral, que inclusive alteram a estrutura do sono, né? Então, não é que você vai ter um sono melhor, você vai ficar sedado. Né? E aí tinha a questão residual de não conseguir acordar de manhã, enfim. Hoje a gente tem várias outras medicações que a gente acaba usando o efeito colateral delas, que é dar sono, né? Para poder ajudar a dormir. Então isso é muito bacana. Então, por exemplo, a gente tem medicações que têm ação em dose pequena, que tem uma boa ação na ansiedade e que tem como efeito colateral sono. A gente tem antidepressivos que têm essa ação antidepressiva e que tem como efeito colateral sono. Então, a gente tem várias medicações que têm outros efeitos e que também ajudam a pessoa a dormir. Então, a gente tem usado muito isso, porque daí a gente já resolve 2 problemas, né? Então, sei lá, trata a depressão e já ajuda a dormir,
sem precisar fazer uso de benzo, né? E essas medicações a gente sabe que não levam à dependência, enfim, a hora que precisar, acabou o tratamento. Doutora, quando você está falando dos benzos, você está falando desses medicamentos mais populares e a gente tem um consumo excessivo de Rivotril, não é isso? Isso, é isso que a gente falou, né? Esses de tarja preta, então, Rivotril, diazepam, clonazepam, enfim, tudo que a gente possa pensar de tarja preta, que são os mais prescritos pelos médicos que não são psiquiatras, justamente por isso, né? A gente acaba pegando os pacientes que acabam ficando dependentes, os efeitos colaterais do uso crônico disso, alteração de memória. Então, assim, a gente realmente tenta evitar o uso de benzodiazepínicos a longo prazo, né? Por um período maior, porque a gente sabe que realmente tem alterações aí na memória, em várias outras áreas da vida. Né? Mas hoje em dia a gente muito tem importante a gente falar sobre isso, né, doutora? Porque assim, as pessoas não assumem muitas vezes que elas fazem um uso abusivo desses medicamentos, né? Elas não querem assumir. Ou então levam na brincadeira, tomam Rivotril, e isso se naturalizou entre as pessoas, né? É muito importante. É muito comum, sim, e é muito comum a gente ver, por exemplo, eu não estou dormindo há 2 meses, eu peguei o Rivotril do meu marido. A minha vizinha falou. Isso é muito grave, né? Essa automedicação, porque é isso. A vizinha deve ter passado numa consulta e alguém naquele momento achou que ela podia tomar, mas você não, de maneira nenhuma você foi indicado, né? E a gente pega muito isso, né? Então, assim, pega o remédio do outro ou escuta o que o outro está tomando e consegue a receita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, lógico, qualquer medicação tem efeito colateral, né? Então, a gente precisa realmente ter uma alteração de sono, precisa procurar um especialista, precisa passar numa consulta para ver o que está acontecendo, se a gente precisa tratar alguma coisa primária e, principalmente, como que vai tratar isso para não conseguir um outro problema, né? Porque a pessoa consegue dormir, mas ela fica dependente de benzodiazepínico, né? Então, a gente precisa aí medir o que vale a pena, né? Mas hoje em dia a gente tem um arsenal bem grande de medicações que não só os benzodiazepínicos que ajudam muito as pessoas a dormir. E aí entra uma questão aí, que você entrou numa questão que também existe uma barreira aí, que é o preconceito com relação ao profissional de psiquiatria, principalmente, e também da neurologia, né? Quando se buscar esse profissional, doutora André e doutora Daniele, talvez possam falar sobre isso, porque existe ainda uma resistência muito grande das pessoas, né? Infelizmente, ainda muito estigmatizada essa questão da busca por um profissional na área de psiquiatria e neurologia, assim como existe também na busca por um psicólogo, por um psicanalista. Eu queria aproveitar a deixa da doutora Daniele até introduzir esse assunto para que as 3 pudessem falar a respeito dessa questão, dessa resistência das pessoas, né, para lidar com questões que precisam ser lidadas e que ainda enfrentam esse preconceito da sociedade. Isso é uma pena, porque, na verdade, a gente acaba pegando casos que poderiam ter vindo no início, né, e que acabam vindo realmente, quando eu brinco que eu venho depois do padre, né, porque a pessoa vai no médico, depois vai no psicólogo, depois vai na fono, na fisiologia, daí quando chega no padre, não tem mais onde ir, ela fala, tá bom, agora eu vou ter que ir no psiquiatra porque acabaram as minhas opções, né? Porque é isso, assim, realmente as pessoas têm um preconceito, elas têm muito medo, né, de ser diagnosticada com algum transtorno mental e de tratar, enfim, existe toda uma teoria, essa questão de dependência, enfim, que a gente consegue limpar isso na consulta, né, mas realmente as pessoas demoram demais para procurar tratamento e coisas que poderiam ser resolvidas muito mais facilmente acabam chegando muito mais graves para a gente, por exemplo, essa dependência de benzodiazepínico, né, se essa pessoa tivesse procurado um especialista para poder ver toda essa questão do sono, talvez ela não estaria dependente do benzodiazepínico, né? Desculpa, eu te cortei. Não, então, doutora Eloá, gostaria de comentar sobre isso, né? Essa dificuldade que as pessoas têm de buscar um psicanalista, um psicólogo para... Existe um estigma bem menor agora, né? Hoje em dia o estigma é bem menor, mas sempre houve isso. E até pouco tempo, até agora, a gente vê pessoas que vêm no consultório e que não querem que o seu marido saiba, ou a sua mulher saiba que estão fazendo terapia, ou os seus amigos, escondem como se fosse alguma coisa, quando, na verdade, hoje, uma terapia psicanalítica ou psicoterápica, de qualquer forma, é fundamental, é um apoio, porque a gente vive numa sociedade complicada, né? A gente está exposto a muitas coisas. E, enfim,
todas as pessoas precisam de um apoio, de alguém que você possa falar, que você possa, sem julgamento, que você possa se abrir, né? E isso é fundamental, é uma higiene mental, né? Você tem que ter essa higiene, essa limpeza da sua cabeça, do que está por dentro, poder colocar para fora, isso é muito importante. Mas ainda tem algumas pessoas que olham para essa necessidade como sendo uma coisa de que se ela fosse uma pessoa fraca, ou se ela fosse uma pessoa louca, ou se ela fosse uma pessoa com alguma doença, alguma patologia, quando na realidade é um apoio que todas as pessoas que puderem ter, devem ter, né? Devem ter. É lógico que não vão tomar, nem a minha área, eu não receito nada, porque sou psicanalista, mas a gente vê que isso acontece até com o psiquiatra, né? A doutora Daniela acabou de dizer que ela é a última, depois do padre, eles vão recorrer ao psiquiatra. E o psicanalista, então, aí a pessoa acha que se ela não conseguir, muitas vezes você escuta, eu tenho depressão, sou depressivo, mas eu tenho que ser forte, conseguir sozinha. Gente, depressão não é uma coisa física, né? Você tem problemas físicos que precisam ser consertados com a depressão. Ela não é uma brincadeira, né? Mas é uma tristeza. E aí piora, porque ela entra num círculo de cobrança, ela começa a se cobrar, né? Porque ela não está conseguindo resolver aquilo. Então, e ela acha que outra pessoa não vai resolver. Não vai resolver, porque tem que ser em conjunto, mas vai ajudá-la a resolver. Né? Não é como uma cirurgia, que você faz a cirurgia e resolve, mas vai ajudar a resolver. Mas esse preconceito atrapalha muito, porque poderia chegar antes, né? Do agravamento de alguns casos. Do agravamento, antes de evoluindo e tal. Exatamente isso. Mas eu acho que isso está diminuindo muito, viu? Isso, graças a Deus, isso tem mudado, esse tipo de... Pelo menos eu estou sentindo, eu não sei se a doutora Daniela também está, mas Danielina, mas Andréia, eu queria comentar sobre isso também, doutora Andréia, porque na área da neurologia, né, a pessoa também tem essa dúvida, né? Como é que elas vão buscar um neurologista? Quando é uma questão do neurologista ou de um psiquiatra, como é que é, assim? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que essa dúvida existe, inclusive, entre nós médicos. Por quê? Meu pai e minha mãe são neurologistas também, quer dizer, então uma geração atrás. E quando eles fizeram pós-graduação, a pós-graduação era em neuropsiquiatria. Neuropsiquiatria. Não era desmembrado. Então, hoje você tem muito especificamente as enfermidades neurológicas e as enfermidades dos transtornos mentais, que lá está a psiquiatria. Mas isso para a medicina, 30, 40 anos, é pouco tempo para as pessoas entenderem. E, logicamente, procurar o neurologista que trata da cabeça, da dor de cabeça, que trata... tem um estigma menor do que procurar o psiquiatra que cuidava lá do louco, do Pinel, que estava ali, né, tendo alucinações. Então, isso aí, eu acho que a mídia, né, tem ajudado muito, muito isso. Por exemplo, déficit de atenção. Quantos adultos nós fazemos diagnósticos de déficit de atenção? Por quê? Porque a mãe, na outra geração, não levava ao neurologista ou ao psiquiatra para fazer esse diagnóstico. Hoje, a escola, a família já busca essa ajuda, né? Não, ele tem, aliás, tudo também é déficit de atenção, que também não é déficit de atenção, mas enfim, também tem isso. Mas pelo menos se busca essa orientação, né? Na área da psicologia como um todo, hoje as pessoas entendem fazer terapia, ou pelo menos passado isso, como um investimento, como um autoconhecimento. Não necessariamente você tem que procurar porque você está vivendo um luto, porque você se separou, porque você está com pânico, porque você
teve um estresse pós-traumático. Não! Vamos lá, vamos melhorar o conhecimento, a interação, a socialização. Então, é verdade. Eu acho que esse leque não é como era. É aquela história quando se falava assim, há 20 anos, quando eu falava, você tem que dormir no laboratório do sono, vários fios para fazer um exame chamado polissonografia. As pessoas arregalavam, eu dormi fora de casa, cheio de fios, dá choque. Era uma coisa assim do outro mundo. Hoje as pessoas chegam, não, doutora, é que eu tenho apneia e eu quero fazer a polissonografia. O que é isso? Isso aí, né, é conhecimento, e é a informação, não é formar, é informar. As pessoas estão sendo mais informadas, né? Estão chegando mais a notícia, ao que existe. Então, acho que a medicina do sono veio para agregar. É exatamente o que não fazer, né? Cada vez subespecialidade. Tem ortopedista que só trata do ombro, daqui a pouco vai perguntar, é o direito ou o esquerdo? É verdade. É um especialista que as coisas estão. E hoje a medicina do sono veio para agregar, quer dizer, quem é que pode se especializar em medicina do sono hoje? Hoje tem 6 especialidades médicas que podem ser especialistas em medicina do sono. E aí, essa multidisciplinaridade, o congresso é riquíssimo, porque eu tenho o psiquiatra, o otorrino, o pneumo, o neuro, a psicóloga, a fono, entendeu? Bem multidisciplinar, né, doutora? Todo mundo ali conversando do mesmo tema, sabe? Vendo de várias esferas e a gente trocando o tempo todo. E deve ser assim. Então, hoje, eu acho que a gente está aglutinando mais do que essa coisa da subespecialidade, que a pessoa não sabe além daquilo. Olha, eu só sei nariz. Se vier aqui para retrofaringe, eu já não sei. É verdade. Agora, eu queria perguntar aqui para a doutora Eloá, como é que os bons hábitos de vida eles podem impactar na nossa memória? É verdade que a atividade física regular aí pode ajudar aí a ativar melhor a memória? Claro, a atividade física é fundamental em qualquer idade. Ela ajuda muito a memória. Atividade física, e como eu tinha falado na primeira resposta, mindfulness tem se mostrado muito eficiente. Então, mindfulness e meditação, que hoje a meditação já é uma coisa sabida, né? Parece que todas as pessoas já têm consciência, ou pelo menos uma grande maioria das pessoas já tem consciência da importância da meditação, que é que é o momento que o seu cérebro descansa, você tenta descansar um pouco de todas as atividades. Então, o mindfulness, para você ficar focado no presente e diminuir seus processos ansiosos, é super importante. A meditação, a yoga, contato com a natureza, e uma coisa fundamental é a respiração abdominal. A ligação da nossa vida emocional com a nossa respiração é uma ligação íntima. Então, se você consegue respirar mais profundamente, mais devagar, você vai acalmando. Principalmente nas crises de ansiedade, o controle da respiração é fundamental. Então, são, assim, claro que cada caso é um caso, e não existe uma receita de bolo, cada pessoa é uma pessoa, cada momento é um momento, então não adiantaria a gente falar para uma pessoa que é ansiosa, para ela conseguir dormir melhor e ter uma melhor memória, que ela deve se acalmar, focar no presente, tudo isso é o resultado de um processo. Então, você não pode aconselhar uma pessoa, é a mesma coisa que alguém bater a perna e falar, não tenha dor, mas ela não tem dor, ela bateu a perna, por isso que ela está com dor. Então, a gente tem que chegar na causa. A causa que ela está tendo aquele processo de ansiedade. Por que ela está ansiosa? Por que ela não está focada no presente? E não falar, você precisa focar no presente, você precisa se acalmar. Então, a gente vai conseguindo, com esses expedientes anteriores, com treinos, mindfulness, eu volto a falar, porque o resultado é fantástico, e respiração, tentar se entusiasmar com o que ela está realizando, né?
bons hábitos de vida já falaram, mas a importância dela tentar se entusiasmar com o que ela faz no presente, aí ela foca, se ela tem o que ela está fazendo é uma coisa que interessa a ela, que ela está dedicada àquilo, ela vai lembrar. Então, tem inúmeros motivos. Aqui o tempo é um tempo curto, sim. Não tem como a gente se expandir. Tem que aliar o prazer, né? A pessoa tem que gostar daquilo, né? Daquela atividade, né? Não adianta falar, você tem que fazer e a pessoa odiar, né? Até a aceitação de como é a sua vida, da sua situação e de alguma pessoa. Porque se você não aceita o que você tem em torno de você, tanto o seu ambiente como alguma pessoa, e você espera uma atitude diferente daquilo, isso provoca ansiedade. Essa ansiedade vira aquela ruminação, né? Mas você não... É o que eu estou falando. Esse é o sintoma de uma causa. O sintoma é esse. A causa é que a gente precisa tirar para mudar o sintoma, né? E esses expedientes que eu estou dizendo de meditação, yoga, tentar se entusiasmar, contato com a natureza, exercícios físicos, tudo isso ajuda a pessoa a ter esse autocontrole, né? Ajuda o corpo em geral a ter saúde. A saúde do corpo e da mente são ligadas, né? Não tem como o que você tem um problema mental, ele vai afetar seu corpo. Se você psíquico, ele afeta emocional. Se você tem um problema físico, evidentemente você pode ter uma depressão, são ligados. Então, é muito importante uma vida saudável, como a doutora Daniele falou, da alimentação, né? Alimentação fundamental, vitaminas do complexo B, né? B6, B9, B12 para o cérebro, que são ótimas, e evitar cafeína, coisas assim, além desse cuidado com a vida emocional, porque nós somos o que é a nossa vida emocional. Certo. Doutora Daniele, em que situações é recomendada uma avaliação neurológica e psiquiátrica para saber se os lapsos de memória aí são sinais de alguma patologia mais séria? Como é que isso é feito? Bom, então, de novo, depende, é isso que a gente está falando, né? Agora as pessoas estão se queixando muito de alteração de memória, mas tem algumas alterações de memória recente que são muito frequentes e muito comuns. Quando isso começa, na verdade, muitas vezes, quem começa a perceber é a família. A própria pessoa não se dá conta disso, mas muitas vezes a família percebe. Né? Então, quando a pessoa começa a se dar conta de que começa a atrapalhar a vida, começa a esquecer coisas importantes, né? Então, fogão ligado, saiu de casa e deixou a porta aberta, coisas que podem trazer algum tipo de prejuízo. Ou quando a família começa a perceber, daí já vale a questão de uma avaliação. Né? Porque é o que a gente falou, existem muitas outras patologias que cursam com alteração de atenção e alteração de memória, que não necessariamente são quadros demenciais, que é o medo de todo mundo, né? Eu tenho muito paciente deprimido que chega e fala assim, eu acho que eu já estou demenciando com 40, 50 anos, porque é isso, quando a gente está deprimido, a nossa atenção diminui, a gente fica voltado mais para dentro, né? A nossa atenção externa diminui e, por consequência, a nossa memória recente diminui. Né? Então, acho que o grande medo, a grande fantasia de todo mundo é um quadro demencial, então a gente escuta muito isso no consultório, né? Esqueci tal coisa, não fiz tal coisa, será que eu já estou demenciando? Será que eu já preciso começar a tratar? Então, na verdade, é isso. Acho que é primeiro descartar outras patologias que podem levar a essa alteração de memória, né? Certo. Bom, eu queria agora perguntar aqui à doutora Andréia, né? Com relação... Ela até falou aqui no início... E ela abordou uma questão que eu quero depois até fazer uma matéria específica sobre isso, doutora Andréia, sobre esse tempo aí, essa defesa que vocês fazem com relação aos horários, principalmente dos adolescentes e jovens aí, né, de estudo, inclusive. Você colocou muito bem que eles têm necessidades diferentes aí de horários de sono, e o horário regular de ensino no Brasil não é compatível com essa necessidade de sono nessa faixa etária. Mas, assim, eu queria saber, então, até já foi colocado aqui de alguma forma, mas só para a gente arrematar, qual é o tempo ideal de sono para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos? E se há circunstâncias em que as pessoas devem dormir mais ou menos, se isso existe,
E se é verdade que as pessoas idosas, elas dormem menos, por que que isso acontece? Isso é saudável também, né? Bom, então vamos lá. Quem tiver interesse sobre esse assunto, se entrar no site da Sleep Foundation, vai ver um gráfico de recomendação de horas de sono para a vida, né? Desde o recém-nato até o idoso, super idoso, né? Que é depois de 90 anos. Então, efetivamente, a gente, quando nasce, precisa lá de 18, 20 horas de sono. Esse tempo vai diminuindo. O sono inicialmente é polifásico, ou seja, dorme, acorda, dorme, acorda. Com 2 anos, ainda se cochila de manhã, de tarde, e já se tem a maior parte do sono no período escuro, porque o ser humano é um ser que dorme no período escuro, das 24 horas, e aos 5 anos a gente não, já aquele único cochilo durante o dia já vai saindo e o sono passa a ser monofásico. O adolescente está nessa faixa de tempo total de sono de 9 a 11 horas de sono. Imagine, alguns adolescentes 11 horas. Eles dormem 6, 7 horas. E num horário proibido. Quer dizer, proibido biologicamente, né? Um horário difícil para eles dormirem. O adulto está nessa faixa de 7 a 8 horas. Queria dizer também que existem os 2 extremos da curva, quer dizer, dormidores curtos e dormidores longos. Isso não é doença, e sim aquele indivíduo que precisa de 9 horas para estar bem, ou aquele indivíduo que com 6 horas, olha, eu durmo meia-noite, acordo às 6 espontaneamente, estou fisicamente e mentalmente ótimo para viver o meu dia. Isso é um dormidor curto. Não está naquela faixa insônia que dorme menos do que 6 horas. O insônia, ele precisa, ele quer dormir, ele sente falta do sono, ele está cansado durante o dia, ele não se refez para o outro dia. E o idoso acaba diminuindo pouco mais esse tempo de sono e acaba voltando a ter um sono bifásico, né? Ele acaba precisando novamente de um cochilo. E tem também uma alteração de ritmo, um avanço de fase. Ele tende a dormir mais cedo e despertar ali ainda está escuro, 4, 5 horas da manhã. Isso é normal, isso não é doença, isso é fisiológico. Como também o percentual de sono não REM, que é tudo que não é sono REM, né? Estágio 1, 2 e 3 estão aqui no sono não REM, e o sono REM. Isto também diminui com a idade. Por isso é que o sono fica mais fragmentado, sim, depois dos 60, 70 anos. A mulher na menopausa tende a mudar um pouco, né, o padrão de sono. Por quê? Porque a gente tem menos neurotransmissores, a gente tem menos acetilcolina, a gente tem menos sono REM. Isso é normal. Então, a gente tem que se adequando a essas fases de sono para que a gente consiga diferenciar o que é transtorno de sono, que hoje a gente tem mais de 100 classificados, não é só insônia e apneia. Olha. E o que é transtorno de sono e o que não é transtorno de sono, o que eu tenho que me adaptar. Por exemplo, existe uma coisa chamada cronotipo. Cada um tem o seu. É genético. Então, é a minha preferência. Eu sou matutina, eu sou vespertina extremo. Eu preciso de quanto tempo de sono? A siesta cai bem para mim? O cochilo é bom? Quanto tempo precisa de cochilo? Cochilo não é 1h30, 2 horas. Aí a gente tem aquela inércia do sono, aquela embriaguez de acordar e eu acordei pior do que quando eu fui dormir se eu cochilar de tarde. Por quê? Porque aquele indivíduo não está fazendo adequadamente, no horário certo, no tempo certo. Então, tem muitas questões que a gente tem que ter esse autoconhecimento, saber o que é mito, o que é verdade, para que a gente consiga efetivamente ter um sono de qualidade, com uma quantidade adequada para cada um de nós, e com isso não interferir negativamente no nosso dia. Né? Entender que no momento em que eu tenho um transtorno de sono, a insônia, hoje, ela é classificada como insônia comórbida.
Hoje, a classificação da insônia, em qualquer esfera, no DSM-5, no CID-11, na classificação internacional dos transtornos de sono, é a mesma classificação. Então, eu tenho transtorno da insônia ou eu tenho insônia comórbida, ou seja, eu tenho que tratar a depressão e eu tenho que tratar a insônia. Eu tenho que tratar a ansiedade, eu tenho que tratar a insônia. Se eu tratar só a depressão e ficar com resíduo de insônia, eu vou ter recidiva de depressão. Então, hoje, a gente tem que, todos os médicos, e aí por isso é que eu acho que não é só o especialista em sono, tem que se atualizar, até porque hoje a gente tem uma epidemia de insônia. Hoje a gente tem uma meta-análise, um estudo, né? A meta-análise é você pegar todas essas publicações que aconteceram nesses 7 meses, unificar e chegar a uma prevalência. Hoje no mundo, a prevalência de ansiedade é 47%, a prevalência de depressão é 45% e a prevalência de insônia é 34%. Então, entendam que isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é só pegar no PubMed, meta-análise dos transtornos de sono na pandemia. Então, é isso. Hoje, qualquer médico tem que saber tratar insônia. Qualquer médico tem que saber da abordagem inicial de um transtorno de humor, de um transtorno de ansiedade. Saber o TCCI, né? A doutora Eloá faz terapia cognitivo-comportamental. Hoje, o padrão ouro de tratamento da insônia é uma terapia, chamada terapia cognitivo-comportamental para insônia, que no Brasil só tem 8 certificados. Quer dizer, você tem que avançar nisso, né, doutora? Num país continental em que a gente acaba fazendo. A psicoeducação é a primeira terapia, a primeira sessão. A gente tem que fazer todas elas para que a gente tire essa população desse sono ruim, de má qualidade e que vai trazer outras doenças. Então, vai ser preciso também capacitar aí mais médicos, mais especialistas, mais profissionais de saúde para se tratar de Associação Brasileira do Sono está trabalhando intensamente para essa certificação. Todo ano a gente faz prova, faz certificação, porque precisamos, né, de profissionais qualificados, habilitados para aplicar, né, as técnicas que funcionam, que as evidências científicas mostram que funcionam mais do que remédio. Sim, sim. Bom, eu queria fazer 2 perguntas aqui de pessoas que estão acompanhando a gente para a doutora Daniele. Olha, uma é o seguinte, aqui a Carla Sarkis está perguntando, a ingestão da serotonina melhora a qualidade do sono? E Harumi Kavamoto está perguntando, o uso de benzo a longo prazo tem quais efeitos? Pode responder essas 2 questões, doutora Daniele? Então, na verdade, a gente não ingere serotonina, né? A gente ingere um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, é uma coisa um pouco mais complexa, né? Mas, basicamente, o que se fala é isso. A gente tem várias teorias hoje relacionadas à ansiedade, à depressão, tem teorias inflamatórias, enfim, mas existe uma questão, lógico, serotoninérgica associada. Então, a gente faz ingestão desse tipo de antidepressivo, na verdade, para tratar a ansiedade e a depressão e, por consequência, melhorar a insônia relacionada a isso. Mas é o que a Andrea falou. Quando essa insônia é muito intensa ou quando ela não melhora só tratando a ansiedade, a depressão ou qualquer outro quadro psiquiátrico associado, a gente realmente precisa tratar essa questão do sono. É fundamental que aquela pessoa volte a dormir para que todas as outras funções dela durante o dia voltem a funcionar. Então, a gente não ingere serotonina, falando de uma maneira indireta, tratando quadros psiquiátricos que estão relacionados à alteração de serotonina de uma maneira indireta, como ansiedade e depressão, a gente acaba melhorando a insônia na maioria das vezes. Quando isso não acontece, a gente precisa tratar a insônia também, né? Mas acho que são coisas um pouco separadas, né? Tá, e a questão da benzo, consumo... Do benzo, né? Então, na verdade, é isso que a gente está falando. O benzodiazepínico são aquelas medicações de tarja preta, né? De receitinha azul. A longo prazo, na verdade, o que acaba acontecendo é que a gente precisa cada vez mais... Então, por exemplo, sei lá, eu tomo 1 miligrama de, sei lá, clonazepam para dormir, né? E com o passar do tempo, essa 1 miligrama acaba não sendo mais suficiente. Então, a gente precisa cada vez de doses maiores para conseguir o mesmo efeito que a gente tinha antes. Então, eu dormia, sei lá,
8 horas por noite, eu começo a dormir menos, então eu vou aumentando a dose do meu remédio para conseguir ter o efeito que eu tinha. Além disso, o que a gente sabe é que existe realmente uma atuação, uma alteração na atenção, quando as pessoas tomam isso, fazem uso crônico dos benzodiazepínicos, que sim levam a uma alteração de memória recente, né? Então, por exemplo, a gente costuma evitar o uso de benzodiazepínicos na população mais idosa, que já tem uma propensão a uma alteração de memória recente, então a gente não vai dar benzodiazepínico para piorar ainda mais essa questão de memória nessa população, né? Então, o ideal é isso, é não fazer uso crônico de benzodiazepínico e sempre com acompanhamento médico para ver o que a gente precisa para tratar essa insônia, além do uso de benzodiazepínicos. Certo. Bom, a gente está se aproximando aqui no final da nossa live, a gente já ultrapassou bastante o nosso tempo aqui, né? Tem uma questão aqui que a Ellen está comentando, né? Eu me forço a uma rotina e agora me inscrevi numa plataforma que oferece diversas palestras, mas não nego, está difícil conviver com essa pandemia. Realmente tem muita gente falando aqui, a Graziella comentando aqui também. Quem de vocês consegue ir para a cama sem nenhuma tela? Mudança de hábito é um desafio, é verdade, né? É um desafio para todos nós, né? Na verdade, né? Agora, nessa fase aqui, agora final da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, eu queria falar um pouco dos mitos e verdades aí, né? Inclusive com relação à alimentação. E aí, queria que vocês três aí comentassem para a gente alguns mitos e verdades aí em relação a alimentos, né? Que tiram ou ajudam a regular o sono e a memória, e ativar a memória, né? E aí tem aí o café, por exemplo, deve ser evitado, o próximo horário de dormir, certo? Enfim, tem remédios, tem alimentos que ajudam a melhorar a memória, o sono. Eu queria que vocês falassem aqui numa rodada as três, o que vocês poderiam falar sobre essa questão especificamente da alimentação. Sim, acho que a alimentação é fundamental, né? Então, o que a gente estava falando do café, o açúcar, e refrigerantes, batata frita, chocolate. O chocolate é bom, mas o chocolate 70%, o chocolate meio amargo. Então, a gente tem alimentos ricos em magnésio, que são interessantes, que é importante, as vitaminas. A alimentação é boa como um todo, né? Um conjunto. Então, evidentemente que também tem a sua parcela de influência, mas, como tudo tem uma parcela de influência. Alimentação, os exercícios físicos, e para se chegar a um resultado de uma alteração emocional. Porque se a pessoa tiver mesmo com uma ideia fixa, alguma coisa, são coisas que ajudam, mas é um conjunto, né? Não é só mudando a alimentação, a pessoa não vai... me corrija, doutora Andréa, se não foi isso. Só mudando a alimentação, acho que o sono não melhora. É um conjunto de atitudes, né? Que devem ser tomadas. Doutora Andréa, doutora Daniele, rapidinho, falando sobre esse assunto, rapidamente. Olha, esse culto a esse excesso de remédios, né, e de antioxidantes e de vitaminas. Na verdade, se a gente come diversificado, né, aquela história que a gente ensinou para os nossos filhos, o prato está colorido, né, o prato se está colorido, ele tem legumes, verduras, carboidratos, proteínas, vitaminas, ele está colorido, então, ok. O que acontece muito no brasileiro é que essa refeição do almoço é pobre, né, é falta de tempo, é um sanduíche, e aí quando chega a casa à noite, né, não estou falando desse momento de pandemia, mas é a rotina, aí eu vou comer aquela refeição volumosa, calórica e próxima à hora de deitar. Isso é um erro enorme. Até porque o nosso metabolismo é maior de manhã, na parte da tarde ele vai diminuindo, à noite ele é quase nada. A gente tem que acabar de comer 2 horas antes de dormir. Quanto aos cafeinados em geral, isso é sensibilidade. Tem gente que se tomar uma xicrinha de café às 3 horas da tarde vai ter dificuldade para dormir à noite, porque tem uma hipersensibilidade a esse receptor de adenosina, que é onde a cafeína se liga. Existem pessoas que tomam café
cafezinho depois do jantar, 2 horas da manhã no restaurante, chega em casa e dorme ótimo, não tem problema nenhum. Quer dizer, então a gente tem que se autoconhecer. O mate, as colas vão gerar, eles são excitantes do sistema nervoso central, eles diminuem essa adenosina que vai acumulando durante o nosso dia, que é o gasto do ATP, o gasto da energia vai acumulando. Então, à noite, a gente tem muita adenosina para dormir, para ter vontade de dormir. E a cafeína diminui a adenosina. Só que para alguns, muito pouco. Então, isso aí não interfere no sono. Para outros, interfere. A mesma coisa é o exercício. A gente preconiza que a gente deixe de fazer exercício 4 horas antes do horário de deitar. Porém, existem pessoas que falam, doutora, se eu for para a academia à noite e fizer exercício, eu chego a casa e eu consigo dormir melhor. Ok, então ele faça exercício, porque o que se viu? O exercício excita, ok. Só que essa mudança de temperatura não se mantém. Então, a frequência cardíaca, quando você chegar da casa do exercício, a frequência já baixou. Então, não é tão alarmante o fato de fazer exercício. Agora, quem tem hipersensibilidade, não deve. Então, nós somos fenótipos, e cada um tem um. Cada um tem uma sequência genética e a gente tem que respeitá-la. E para a receita é para aquele indivíduo, sabe? A sugestão que a gente vai fazer, o cardápio vai ser daquele paciente, daquele indivíduo que vai se beneficiar, enquanto que o outro não vai ter a mesma resposta. É isso que eu acho que a gente tem que a abordagem é sempre individual, né, doutora? Doutora Daniele, complementa aí essa questão da alimentação? Sim, eu acho que a questão é individual, mas eu acho que pensando um pouco, até no que a gente está vivendo, a questão da rotina, que daí entra tudo que a gente falou, né? E a gente precisa ter um horário de acordar, a gente precisa ter um horário para se alimentar, a nossa alimentação não pode ser completamente diferente, né? Cada dia, cada horário, então eu acho que é importante a gente conseguir implementar essa rotina para que a gente consiga se alimentar bem, para que a gente consiga dormir bem, para que a gente tenha um horário para se exercitar, um horário para comer, um horário para trabalhar, né? Horário de lazer, a gente precisa disso também, né? Então, assim, quando a gente consegue ter uma rotina, as coisas acabam se encaixando e funcionando de uma maneira melhor, né? Então, a questão da alimentação, a questão do sono, eu acho que tudo isso acaba entrando no nosso ritmo mesmo, que a gente precisa ter essa coisa mais estabelecida da rotina. Como a Andrea falou, precisa ser uma coisa individualizada, né? A gente escuta muito isso, né? Principalmente da alimentação, o que pode, o que não pode comer, e do exercício físico, né? Cada horário tem os seus ganhos e os seus malefícios, né? Mas é isso, é uma questão muito individual, mas para aquele indivíduo é fundamental que ele consiga manter uma rotina diária. Isso vai fazer diferença no sono, na alimentação e na qualidade de vida dele. É verdade, é verdade. Inclusive, também a gente nem tocou muito nesse assunto aqui, mas tem uma questão também que é fundamental, o sono irregular ou a má qualidade do sono também contribui para o humor, né? As pessoas ficam... Eu, por exemplo, se eu não dormir minhas 7 a 8 horas de sono, que são sagradas toda noite, eu fico no mau humor assim, fico intragável, né? E afeta a produtividade da gente, o poder de concentração também, né? Sim, a atenção, tudo, afeta tudo. Por isso que eu falo, dormir não é um luxo. A gente realmente precisa dormir para conseguir ter um dia seguinte poder funcionar. Né? É verdade. Tem gente que acha assim, não vou dormir porque eu estou perdendo meu tempo dormindo. Não, ao contrário, né? Está ganhando mais qualidade de vida, né? Está ganhando tempo de vida, exatamente. É verdade. Tempo e qualidade, gente, né? Olha, eu queria aqui começar a encerrar aqui nossa live, então, né? A conversa tá boa, eu acho que a gente tem várias temáticas aí que estão correlacionadas, mas eu acho que hoje a gente recebeu aqui uma aula, né? A gente está chegando ao fim esse papo de pandemia, dessa vez sobre sono e memória, né? Lembrando que o projeto Papo de Pandemia, ele é transmitido aqui no Facebook, fica depois também disponível no nosso YouTube, né? Então, se vocês quiserem depois assistir essa live, enfim, outras pessoas que vão ainda assistir essa live, tem informações aqui super ricas que nossas especialistas de hoje trouxeram para a gente, né? Quero agradecer aqui todo mundo que acompanhou, que participou com a gente desse Papo de Pandemia aqui nas redes do Vida e Ação. E assim que possível a gente responde a alguma mensagem que por acaso tenha ficado em aberto, que a gente não tenha conseguido responder, né? E eu gostaria de perguntar aqui para vocês, né, as convidadas especialíssimas,
que aceitaram aqui nosso convite para estar com a gente hoje. Se vocês querem deixar um recado final para quem está assistindo ou que ainda vai assistir essa live ainda, que dica aí que vocês dariam? Como é que a gente encerraria aí para vocês aí esse bate-papo de hoje? O que vocês gostariam de complementar, enfim, de deixar como recado final? Eu acho que é isso que eu falei a live inteira, né? Eu acho que para a gente é fundamental na nossa vida a questão da rotina e do equilíbrio, né? A gente precisa trabalhar, mas a gente também precisa ter relações sociais, precisa ter hora de lazer, precisa ter hora de não fazer nada, pode usar tela, tudo com equilíbrio. Eu acho que isso ajuda a gente a ter uma saúde mental e física, que lógico estão relacionadas, então a rotina e o equilíbrio acabam ajudando muito a gente para tudo, né? Por exemplo, a gente precisa dormir para poder ter um dia seguinte produtivo. Então, isso é um equilíbrio, né? Certo. Bom, eu sou especializada no público da terceira idade, então eu vou deixar um recado também para esse público. É necessário ter um propósito de vida. O propósito é o que vai dar saúde física e mental. Quando você tem um propósito de vida e você levanta pela manhã com um propósito, você trabalha aquele período e você dorme bem, porque você sente que você realizou alguma coisa. Então, eu acredito que até para o sono, você ter um propósito, alguma coisa que dê sentido à sua vida, favorece o seu sono. Quando você se sente à parte já, até os aposentados, ou as pessoas mais, né, que estão sem alguma atividade, eu acho que isso faz do dia e da noite uma coisa que não tem começo, meio e fim. Acaba a rotina e prejudica o sono. Certo. Então, a importância de um propósito. Doutora Andréia? Bom, vamos dividir as 24 horas em 3 momentos de 8 horas. Um momento é para o sono. O outro momento é para a produtividade. Produtividade acadêmica, profissional, ocupacional. E o outro momento é para o lazer, é para você fazer o que você gosta, é para você fazer atividade física. E vamos dividir isso entendendo que o nosso ritmo é de 24 horas. O sol nasce todo dia e ele se põe todo dia. Se isso não está acontecendo desta maneira, procure ajuda. Não deixe, não enrole, não acumule problema, doença e muito menos se automedique. Verdade, muito bom isso, porque esse alerta sobre a automedicação é fundamental e a gente falou aqui muita coisa hoje que acho que serviu de recado para muita gente que assistiu ou que ainda vai assistir essa live. Bom, a gente vai se despedindo por aqui, mais uma vez obrigada a todos que assistiram e prestigiaram essa live de hoje. Eu queria convidar também já todo mundo aqui, não deixe de acompanhar a gente para o nosso próximo Papo de Pandemia, que na semana que vem a gente vai tratar sobre diabetes, que também é um assunto super importante, né? Fiquem ligados que a gente vai divulgar todos os detalhes, nossos convidados em nossas redes e no nosso site. E ao longo desse mês, gente, nós hoje estamos aqui só mulheres, né? Muito bem representadas aqui, falando tantas informações fundamentais, mas lembrando que esse mês o site está colorido de azul, a gente tingiu o nosso Vida e Ação de azul para abraçar a campanha Novembro Azul, né, sobre câncer de próstata e outras doenças aí que atingem os homens especificamente. Né, temos várias matérias interessantes e cases bacanas aí de superação também relacionados à saúde masculina no nosso site vidaeação.com.br. Para saber mais também sobre outros assuntos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e atitude sustentável, acompanhe o nosso site, né, siga nossas redes no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Deixem sugestões também para a gente nas nossas redes sociais e aqui para o nosso Papo de Pandemia também no papodepandemia@vidaeação.com.br. E a gente tem que lembrar que a pandemia não acabou, né? Muita gente acha que acabou, que já voltou tudo ao normal ou ao novo normal, mas ainda não acabou. Aqui no Rio, né? Onde eu fico, acho que todo mundo está aqui fora do Rio, mas aqui no Rio, a gente está, agora essa semana foi anunciado o último estágio de flexibilização das medidas de distanciamento social e até praia e eventos ao ar livre já foram liberados, então a gente tem que ir com certo cuidado, não se esqueçam aí de seguir os protocolos sanitários, as regras de ouro, né, usar máscara, lavar as mãos ou usar álcool em gel, manter o distanciamento social e evitar aglomerações, né. Estamos vendo aí, infelizmente, muitos países enfrentando uma nova onda da Covid, né, decretando lockdown, enfim, toque de recolher em vários países.
aqui no Brasil, pelo visto, a gente já infelizmente, naturalizou, né, o impacto dessa pandemia. Nós já temos aí mais de 160 mil mortes pela doença, e infelizmente algumas pessoas acham que não é sério ainda. Enfim, a pandemia não acabou, e isso ainda assusta, e é muito o mundo inteiro, e a gente tem que se cuidar, né? Então, se cuidem dos seus, fiquem em casa sempre que puderem, né? E se cada um fizer a sua parte, né, tudo bonitinho, a gente vai ajudar a preservar a nossa vida e muito mais vidas. Esperamos aí que que a chegada de uma vacina possa, de fato, ser oferecida para todos, né, sem distinção de classe social, idade ou outra limitação. E a gente poder aí, finalmente, poder se abraçar e trocar afetos com mais tranquilidade em breve, nosso desejo. Muito obrigada a vocês, 3 queridas que participaram com a gente aqui hoje. Muito obrigada a quem participou com a gente aqui hoje no nosso chat, acompanhou nossa live, que vai assistir nossa live ainda. Muito obrigada a vocês. Um abraço virtual, um beijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.